A notícia do dia hoje é a confusão que Bolsonaro causou em Aparecida. Ele inclusive levou uma chamada do arcebispo durante a missa e no final ele ainda saiu como defensor de uma religião que ele claramente ofende. Porque hoje não é dia de pedir voto, hoje é dia de pedir bênção. Para muitos de vocês que perguntam ou estão querendo saber, há uma certa tolerância da mídia com relação aos impropérios do presidente. E ele sabe muito bem disso. Por isso que ele fala o que quer e nunca é punido ou investigado por nada das coisas do que ele fala. E vamos de novo entender o que foi que aconteceu aqui. Bolsonaro domina muito bem a pauta da mídia. Ele pauta a imprensa o dia todo falando o que ele fala e fazendo as coisas que ele faz. E vejam o que aconteceu no dia de Nossa Senhora Aparecida. O presidente esteve na missa de Nossa Senhora e levou essa chamada do arcebispo. Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido a pandemia, mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal, e o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é maligno, e o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Com Maria vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem, à verdade e à justiça que o povo merece, porque tem fé e ama Nossa Senhora Aparecida. Queridos irmãos, e nessa chamada, o arcebispo disse algumas palavras que há muito tempo as pessoas queriam dizer na presença dele. Isso pode ter mexido com as pessoas que têm alguma sensatez ou que estão começando a enxergar as coisas com outros olhos. Mas é claro que seus apoiadores não aceitaram isso e começaram a vaiar o discurso do arcebispo. Legal, mas acima de tudo, garantir que nenhuma criança passe fome e impedir que sejam impelidas a trabalhar. Precisamos lutar. Houve até a circulação de um vídeo lá de um deputado bolsonarista atacando o arcebispo. Isso estava rolando lá no WhatsApp até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. E vamos enfrentar vocês. E quero complementar aqui, falar para o arcebispo Dom Orlando Brandes, seu vagabundo, safado da CNBB, dando recadinho para o presidente e para a população brasileira, que pátria amada não é pátria armada. Pátria armada é a pátria que não se submete a essa gentalha, seu safado. E a sua CNBB, propaladora da teologia da libertação, você se esconde atrás da sua batina para fazer proselitismo político, para converter as pessoas de bem na sua ideologia. A última coisa que vocês tomam conta é da alma e da espiritualidade das pessoas, seu vagabundo, safado, que se submete a esse papa vagabundo também. A última coisa que vocês tomam conta é do espírito e do bem-estar e do conforto da alma das pessoas. Você acha que é quem? Para ficar usando a batina e o altar, para ficar fazendo proselitismo político? Seus pedófilos, safados. A CNBB é um câncer que precisa ser extirpado do Brasil. E quero abraçar aqui ao Opus Dei, ao Arautos do Evangelho, que esses sim cuidam das pessoas e são perseguidos por gente nojenta como você, Dom Orlando Brandes e sua CNBB imunda. Canalhas! Canalhas! Obrigado, senhor presidente.
Em outro vídeo, aqui mesmo nesse canal, a gente já disse que Bolsonaro não é apenas um líder político, ele é um líder espiritual, um guia espiritual que tem como missão salvar o país de uma ameaça invisível, a tal ameaça comunista que os evangélicos adoram falar. Seja lá o que isso signifique no contexto de hoje, essa é a missão que ele tem. Quem já se entregou a essa narrativa não vai ver o mundo sob outra ótica, não vai querer enxergar o mundo de outra forma, não vai ver as coisas como elas são, vai ver as coisas sob esse filtro, mesmo com todas as provas e evidências indicando o oposto, mostrando que Bolsonaro não fez um bom governo ou que ele tomou decisões que provocassem alguma melhora na vida das pessoas. Isso não aconteceu. Quem já se entregou a essa narrativa não vai mudar de posição. Nesse sentido, o Bolsonaro ele vai obrigando a discussão a ir para essa pauta que ele domina muito bem, a pauta dos costumes. E ele vai ganhando terreno aí, onde o Lula é muito fraco e não tem nenhum tipo de domínio. A esquerda não domina pautas de costumes comportamentais e outras questões relacionadas a isso. Porque muita gente acaba se deixando levar por essas discussões, mesmo que essas pautas não representem absolutamente nenhum tipo de perigo para a vida de alguém e muito menos que elas representem algum tipo de mudança na vida prática ou diária. Você pode ser contra o aborto ou a favor do aborto, mas você ainda precisa trabalhar, comer e pagar suas contas. Então tanto faz, essas pautas não vão mudar a sua vida. Por conta disso, a insistência da campanha de Lula em assinar uma cartinha para evangélicos falando de suas ações e projetos e dizendo que vai respeitar as religiões é uma perda total de tempo e de recursos. Isso não vai virar um votinho que seja, não vai convencer evangélicos a mudarem de voto e não vai atrair nenhum tipo de eleitor novo, porque nós acabamos de afirmar, quem já está entregue a esta narrativa não vai mudar de visão agora. O Lula já entendeu que a campanha do Bolsonaro está partindo para esse ataque frontal e está se baseando nos dados da rejeição que as pesquisas têm mostrado. Mesmo que o Bolsonaro tenha acionado lá o seu ministro da Justiça para investigar os institutos de pesquisa, ele está usando esses dados para fazer o que ele está fazendo. Mesmo que os números de votos que as pesquisas apontam sejam de um valor completamente diferente que não dialogue com a rejeição e avaliação do governo, é nesses dados que ele está se baseando. E é isso que indica para a gente que o cenário da eleição está bastante acirrado e que a gente vai encontrar um resultado muito diferente. Como o Bolsonaro tem conseguido igualar as rejeições tanto dele quanto a do Lula, as coisas podem se tornar muito mais indefinidas, porque os dados de rejeição e avaliação positiva do governo são os únicos que estão mudando nesse período todo. E é com base nesses dados que o Bolsonaro está agindo, liberando empréstimos para beneficiários do Auxílio Brasil, fazendo uma campanha de perdão de dívidas de famílias que têm dívidas com a Caixa Econômica Federal, o programa Tudo Azul. E essas ações são ações concretas, que elas não são divulgadas tão claramente assim pela campanha dele ou pela imprensa, mas que elas serão faladas nos próximos debates. O Bolsonaro mesmo, uma vez, disse que quando o Lula esteve no governo, não perdoou a dívidas de estudantes do FIES, como ele fez. Esse vídeo ficou bastante famoso na internet na época. Nós só saberemos o impacto dessas ações concretas no dia 30 de outubro, mas já está cada dia mais claro que nada parece abalar o presidente, suas ações ou suas falas, por mais absurdo que cada uma delas pareça ser. E ele está fazendo por onde para conseguir baixar a régua para ganhar a eleição. Se no primeiro turno essa régua estava em 59,1 milhões de votos, Bolsonaro está estimulando uma abstenção de voto. Ele quer fazer algo muito semelhante ao que aconteceu em 2018. Em 2018, naquele segundo turno, dos 147 milhões de eleitores aptos a votarem, pouco mais de 100 milhões foram os que de fato estiveram na urna
e votaram e baixaram a régua da vitória. A vitória do Bolsonaro naquele ano foi por 55 milhões de votos. Se isso se repetir agora, como ele tem planejado fazer, ele estará muito mais próximo de uma vitória do que Lula, mesmo que o Lula tenha vantagem numérica e matemática da eleição. Não se esqueçam de um detalhe: eleições não são só sobre matemática ou números. Tem muito mais coisa envolvida no meio, e essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, podem mudar muita coisa de última hora. E o Lula precisará reagir muito nos debates em que ele vai participar para conseguir manter as suas chances de vitória em alta. Quem quer que seja o vencedor dessas eleições vai vencer com uma margem apertadíssima de votos. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Vai ser algo entre 51% a 48%, por aí. E se Bolsonaro perder, ele não vai deixar de ser o presidente. Ele pode sair do cargo, mas ele passará a ser o líder de uma posição ferrenha que vai atrapalhar muito um eventual governo Lula e que vai inviabilizar muito dos projetos que o próprio Lula está lançando na campanha eleitoral. Nós já sabemos do que o Bolsonaro é capaz. Nós já vimos isso nos últimos 4 anos. Não dá para tapar o sol com uma peneira agora.